Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guga e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a grande diferença entre listas e enumerable utilizando C Sharp, ok? Então, basicamente listas são objetos, são coleções, ok? Sejam de string, inteiros ou qualquer outro tipo, seja complexo ou primitivo. Eles estão carregados em toda a memória, ou seja, quando eu crio uma lista, todos esses objetos estão carregados na memória ali do programa. Primeiramente eu vou começar a explicar aqui as listas, né, mostrando um exemplo claro. A gente cria aqui um método chamado getNames e coloquei três nomes, né, Luana, Letícia e Gustavo. Se eu vier aqui e der names.count.dump, que vai exibir para mim, ele vai mostrar a quantidade que tem, 3, beleza? Eu vou fazer um outro teste aqui, fazendo uma pesquisa bem básica, se tem uma seguinte letra no nome, tá bom? Então criar uma função aqui que existe letter, passando dois valores, um name, é a própria letter, e aqui vou dar um return name contains letter. Beleza? E aqui, nesse getNames, eu vou só retornar quem tem a determinada letra, né? Então eu vou colocar aqui names, passar essa letra para names, dar um new. Então names.where x exist letter, passando o x que é o name, e a letra aqui eu vou colocar L. Então só vou retornar nomes que tenham a letra L. Se eu vier dar um return, ele vai reclamar dizendo que esse cara aqui retornou um enumerable, ok? Vou seguir com o exemplo de lista por enquanto, vou dar um toList aqui e vocês vão ver agora que retornou só 2, beleza? Vou colocar um logzinho aqui, também só para a gente ver ele batendo nessa função, tá? Check if exist letter. Aqui eu vou colocar a letra. Show de bola. Ponto dump. Então ele chega 3 vezes porque tem 3 nomes. Agora se eu vier aqui e der uma outra, copiar e colar esse count aqui, mesmo eu chamando, vou colocar até mais uma vez, ele teve o mesmo comportamento na hora que ele foi pesquisar. Ou seja, ele já estava em memória, ok? Esse names aqui já está em memória, os dois carregados. Antes ele fez um check na lista de names. E aqui eu estou trabalhando sempre com o objeto names em memória, não estou fazendo mais requisição para ele. Agora vamos fazer aqui um comparativo com o enumerable, né? Que ele pede que o where sempre devolve um enumerable, que é um enumerator, e eu vou trocar aqui por um enumerable. Beleza? Aqui também, enumerable de string. Vamos ver qual que vai ser a diferença? Vocês viram, ó, que ele está checando as 3 vezes que eu pedi. Se eu colocar mais um, o que ele vai fazer? 4 vezes. Vez que eu chamo o names.count, ele está vindo aqui no existLetter. Aqui, chamei, está fazendo as mesmas pesquisas, né, naquela lista de names e entregando o resultado. Só que a segunda vez também está pedindo o mesmo resultado porque não está em memória. Ele sempre tem que ficar perguntando lá para pedir a lista. Então essa é a diferença principal entre lista, o objeto list e o enumerable. O enumerable sempre vai perguntando quanto a lista está, ele nunca vai carregar toda aquela lista em memória. Vocês podem ver até aqui, se eu der um names e chegar aqui no colocar o index, né? Por exemplo, 7, 3, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não sabe quanto ele tem. Entendeu? Agora com lista é diferente. Com lista se eu vier assim, né? Ele não vai dar erro aqui. Porque ele sabe quanto ele tem de item. Então ele não vai mais pedir para saber, ó, quanto lista eu tenho. E não vai checar várias vezes.
ok? Então, nesse caso, para deixar bem claro aqui, o uso de listas é bom quando eu estou sempre manipulando ela. Ou seja, eu pedi aqui um getName, né? List, e dentro to list, aqui, to list, e agora eu preciso sempre manipular essa lista, seja para contar alguma coisa ou para dar um where. Eu vou utilizar essa lista, né, mais vezes e vou manipular mais essa lista, ok? Aí sim faz sentido eu colocar o parâmetro aqui de retorno como lista, trabalhar com listas. E o enumerable, onde entra nesse caso, né? Vou dar o seguinte exemplo, em que eu precise aqui só do primeiro. Tá? Então eu vou vir aqui em names e vou first or default.dump. Vamos lá. Ó, trouxe aqui o primeiro nome, que é Luana. Perfeito? Só que ele checou na lista 3 vezes antes de... ele checou toda a lista para me passar o nome Luana, só que eu só queria o primeiro. Sacou? Então, 2 processos aqui ele fez desnecessários. Aqui no 2 processos ele fez totalmente desnecessário. Ou seja, eu perdi ali um tempo que eu não poderia, não necessariamente queria perder. Só queria o primeiro item, né? Agora, se eu retorno aqui um enumerable, lembrando da lógica do enumerable, que ele sempre pede e nunca traz memória. Aqui já vai adiantar o nosso caso, que é o seguinte, ó. Enumerable. Vou vir aqui. Ele só checou uma vez. Ele não trouxe o names na memória. E logo quando ele bateu o olho, pediu para a lista, né? Pediu para o enumerable enumerar para ele o primeiro Luana, e não vai mais olhar para o resto. Vou trabalhar com isso aqui, não vou trabalhar mais com names.count, por exemplo. Não vou trabalhar, senão ele vai contar a lista de novo, ó. Vocês vão ver. Ele vai contar a lista de novo. Contou as 3. Quero o primeiro. Aí sim faz sentido a enumerable, onde eu não vou fazer mais nada com essa lista. Ou só vou pegar o primeiro, ou já vou entregar lá para a tela, por exemplo. Faz mais sentido eu utilizar um enumerable nesse caso. Agora, se for uma lista sempre sendo tratada, né, com where ou com count, faria mais sentido eu já trazer ela toda na memória. Pessoal, é o seguinte, tem para encerrar aqui, umas duas últimas dicas, tá? Principalmente o pessoal pergunta bastante a diferença de iList e list, né? E eu sempre ouvi, ao longo do meu tempo de trabalho, que trabalhar com iList é sempre melhor que listas, porque iList é uma interface, ou seja, um tipo ali primitivo, não ocupa tanta memória quanto a lista, porém ela tem uns perigos que eu queria mostrar para vocês. Então, continuando aqui com a array de names, né, um array de string criado, eu criei uma funçãozinha aqui, porém é um perigo utilizar um iList passando parâmetros. Se você tem alguma lib que você for fornecer, DLL, né, e você passa um iList como parâmetro, e aí o pessoal não sabe o que acontece por baixo dos panos, né, no método chamado, nesse caso está fazendo um names.add. Eu colocando o iList aqui, eu crio a possibilidade do cliente que está usando esse método passar qualquer estrutura, né, qualquer classe que implemente o iList, correto? No caso aqui, estou passando a lista que eu criei. Mas como vocês sabem também, um array também implementa aqui o iList. Então se eu chegar aqui, por exemplo, e fizer isso aqui, tranquilo?
não, o compilador vai aceitar, porque um array também é um whitelist, tranquilo? E aí, quando eu executo, ele não deixa, porque o array tem o tamanho fixo, né, de, de, de elementos que eu posso pôr, ele não aceita que eu dê um add ali, um add. Ou seja, eu quebrei a minha lib permitindo que eu passe um list nesse cara. Se eu coloco aqui uma lista, correto? Aqui ele já grita para mim, não deixa. Uma dica aqui que eu dou para o pessoal é a seguinte: se eu tenho uma lista, né, e sei o tamanho inicial dela, por exemplo, é bom sempre eu colocar aqui o tamanho que ela vai ter. No caso 1. Ou seja, quando eu sei sempre o tamanho da minha lista, é sempre importante que eu já aloque certinho o tamanho dela, no caso aqui 1, ok? Porque se eu colocar assim, o C Sharp, ele, via CLR, ele já guarda um tamanho reservado para mim. Nesse caso vai ser bem maior, então ele já vai ocupar ali um tamanho padrão. E nesse caso, quando eu sei o tamanho da lista, se eu colocar sempre aqui, ok? Sempre quando eu souber, óbvio. Se eu não souber, eu posso deixar sem, mas sempre quando eu souber, é sempre bom colocar para ele armazenar o valor que você colocou. E aí sim, fica muito mais performático trabalhar com as suas listas, tá? Só para voltar aqui para compilar certinho. Compilou. Então essas são as dicas aí, pessoal, de trabalhar com listas, enumerable, lists, e quando você souber sempre o tamanho da lista, é bom você sempre alocar esse tamanho na inicialização. Perfeito? A gente encerra por aqui, eu vou colocar o código no GitHub, o link está na descrição, e o link também do Linkpad, que ajuda bastante a gente a fazer esses benchmarks ou tutoriais com C# muito mais rápido e dinâmico. Valeu, pessoal. Até a próxima.